forte. Você comentou também, voltar num ponto, você falou de commodities. Eu acho que é legal falar um pouco de petróleo também. Inclusive hoje tá caindo 3% o petróleo. O pessoal vai me xingar que só fala de PetroRio. E aí eu ia falar, né? Que você fala, aqui que você vai odiar. Você fala bastante de PRIO, né? De PetroRio. E aí eu queria pegar um pouco de novo a sua visão, acho que de PRIO. Primeiro, né? Se você ainda acha que tem espaço ainda para subir mais. Nossa, ou se vale a pena uma posição mais tática em alguma outra petroleira, por exemplo. Pode ser até uma 3R da vida, ou até mesmo uma Recôncavo. Petrobras tem coragem? Ou até mesmo uma Petrio. O que você acha de se posicionar hoje com a troca de presidente, tudo? Você vê mais como um risco ou talvez o mercado de novo precificando pior? Vou começar de trás para frente. Cara, a Petrobras negociava coisa de 2 vezes lucros, quando o Lula assumiu mais ou menos. Pagou muito dividendo, hoje ela negocia 4 vezes lucros, alguma coisa por aí. Mas assim, eles estão tentando de qualquer jeito acabar com o dividendo, que é justamente o que a gente falou, o IDIV lá em cima e Small Caps lá embaixo. Se ela para de pagar dividendo, aí provavelmente a ação vai sofrer, né? E também não é que a ação sobe, né? Ela paga tanto dividendo que o dividendo vai pressionando o preço-lucro para baixo, né? Então imagina assim, a empresa negocia 10 vezes lucros, ela paga R$1 de dividendo, o preço cai e o lucro continua igual. Então o preço-lucro cai para 9. Foi meio rápido, mas basicamente quando ela paga dividendo, o preço-lucro cai. Sim. Quando o lucro sobe, o preço-lucro cai. Quando ela paga dividendo, o preço-lucro também cai. Porque o preço em cima cai, né? Senão, se o lucro sobe embaixo, também cai o múltiplo. Então eu acho que tem muito risco em Petrobras. Eu acho que eles colocaram... Assim, a Magda é a Dilma, né? Ele colocou a Dilma na Petrobras. É igual, assim. Se você leu as características dela, é igual. É a mesma coisa. Aí ele colocou a Dilma no Ministério de Minas e Energia, no Lula 2. Então, assim, a ideia é a mesma. Eu acho que o risco é muito alto. Talvez o risco... Assim, eu não compraria a Petrobras porque PetroRio é a mesma coisa, só que é muito melhor, né? Então, para mim, não faz muito sentido E não é correr tão mais esse caro, risco. né? A PetroRio negocia 8 vezes lucros. A Petrobras deve estar 7 agora, né? Que caiu. A Petrobras negocia 4. Mas PRIO não paga dividendo, para quem gosta. Então, mas aí tem... Pagou um dividendo aí, que eu quis dizer. Pagamos pouquinho, então você não pode falar que não paga. É verdade, não dá para falar que eles não pagam. É verdade. Mas assim, eles geram tanto caixa que pode ser que esse ano eles paguem, porque vai sobrar caixa. Tá. Porque eles têm o Wahoo para investir, que é 40% a mais de produção para eles, né? Uns 40 mil barris. Que tá travado no IBAMA, né? O IBAMA não liberou a licença para eles investirem lá. Tá enrolado lá porque o IBAMA tá em greve, já liberam. E eles querem comprar um campo de 1 bi. Antigamente eles falavam, não vamos comprar no Mar do Caribe, porque lá não tem rentabilidade. Agora eles já estão olhando. Então, assim, 1 bi de dólar, né? Então, assim, se eles não conseguirem fazer nenhuma das duas coisas, vai sobrar caixa, né? E aí eles vão pagar dividendo. Mas, assim, não tem... Entendeu? Ou eles crescem muito, ou eles pagam dividendo, entendeu? Então, e é barata. A 7 vezes lucros. Qual que você acha que é o risco de PRIO hoje? Assim, o que pode dar errado na sua cabeça, assim, que o mais acabaria óbvio com a tese? É o Preço, petróleo, né? É. Não acaba com a tese. É que eu não gosto de tese, porque é meio que prevê o futuro, mas... Tá. Eu não acho que acaba com a tese, é só, tipo, eles vão gerar menos caixa, porque o petróleo vai estar mais barato. Ao mesmo tempo, você vê que a OPEP está fazendo um esforço absurdo para manter o petróleo ali em 80, por aí. Ele cai um pouco, eles vão lá e esse final de semana eles cortaram produção, né? Eu acho que tem muito a ver com a Rússia. A Rússia está em guerra, se o petróleo cai demais, a Rússia quebra, perde a guerra. Que é exatamente o que os Estados Unidos querem. Eles gastaram, inclusive, muito da reserva técnica deles lá, da reserva estratégica deles, para tentar fazer o petróleo cair, mas não cai, porque a Arábia Saudita e a Rússia seguram. Então, acho que por aí, a gente, assim, é ruim falar que a guerra protege, mas é meio que isso, né? Não tem o que fazer. Fora isso, cara, eles fazerem uma aquisição catastrófica, assim. Errarem a mão, pagarem muito caro. Mas que pelo histórico aqui não... Entendeu? Eles já... Assim, na pandemia, eles tinham acabado de comprar Frade, estavam endividados, estavam mais de 3 vezes dívida líquida e EBITDA, e o petróleo foi para negativo, né, nos Estados Unidos. Então, cara, ali deu medo. Falei, cara, imagina. Mas eles não, tá tudo bem. Eles tinham proteções, né, hedge contra o petróleo de curto prazo, assim, que eles sempre fazem quando eles compram um campo novo, quando eles ficam alavancados, né, para dar uma segurada. Segurou bem e o petróleo já voltou, né? E o petróleo caiu na pandemia, muita gente não entende, mas é porque a Arábia Saudita e a Rússia começaram a produzir mais quando estava todo mundo em casa. Tipo assim, foi por querer, digamos assim, né? A criança fala, não, é por querer. Foi por querer. Eles quiseram amassar o preço do petróleo, porque eles queriam
Eu já ia falar um palavrão. Eles queriam acabar com o gás de xisto, com a produção do gás de xisto nos Estados Unidos. E conseguiram, de certa forma. Então, assim... E da outra vez, acho que foi 2016, que o petróleo deu uma queda forte também, que foi assim. Foi a mesma coisa. A Arábia Saudita e a Rússia começaram a produzir mais quando a demanda caiu. Entendi. Então, podem fazer isso de novo? Podem, mas é de curto prazo também. E agora, com a Rússia em guerra, é improvável. É super improvável. Eu acho muito difícil, cara. Assim, eu gosto muito de PRI, eu acho que... Muito difícil dar errado, você disse? Não, eu acho muito difícil de você saber o que vai acontecer. Ah, tá. Petróleo, pra mim, é uma das coisas mais difíceis de você prever. Assim, eu que estou do outro lado, do lado dos Assim custos, né? Olhando transportation, que você tem airlines, basicamente. Cara, todas as vezes a gente erra. Quando você não espera, daqui a pouco tem uma guerra no Oriente Médio e o preço do petróleo volta a subir na direção contrária do que todo o mercado esperava. A volatilidade dispara de maneira absurda. Eu acho, assim, sendo muito honesto, eu acho muito difícil saber o que vai acontecer. Assim, pode ser que aconteça uma recessão nos Estados Unidos, né, de um dia para o outro, sei lá, de um dia para o outro não, mas você tem alguns sinais ali que podem, que isso pode explodir, o preço do petróleo derreter, mas aí do outro lado você tem a Rússia e a Arábia Saudita querendo manter o preço do petróleo alto justamente por conta desse ponto que o Bruce falou. Então, assim, é muito difícil saber o que vai acontecer, você tem muitas peças do tabuleiro se mexendo ao mesmo tempo. Eu prefiro estar exposto, porque eu acho, e assim, se você for olhar a história, né, o storytelling total do petróleo, assim, você não teve investimento nos últimos anos, você não tem quem consiga colocar tanta capacidade, né, em termos de exploração no sistema para fazer com que o preço realmente caia de maneira estrutural. Você tem os conflitos estourando o tempo todo. De certa forma, a inflação também está batendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também não quer que o preço do petróleo dispare, mas para eles têm uma parte importante de reservas que não pode ir tão para baixo, senão a produção deixa de ser viável. Então você tem várias peças que me falam que assim, pô, deve ficar travado nesse ponto e acho que PRIO ganha dinheiro. Essa é basicamente minha tese. Tem outra, né, para puxar para tecnologia, né, que a gente não falou de AI ainda, que todo mundo fala o tempo inteiro. A demanda por energia tá bombando, né? Exato. Porque a inteligência artificial é muito demandante de energia, né?